Bom, gente, eu vou fazer aqui gravar esse vídeo, pequeno vídeo, só pra gente relembrar aqui o assunto da aula anterior, que eu acho que não ficou bem claro. E aí eu vou resolver algumas questões aqui, mostrar algumas ideias aqui, para a gente fixar melhor esse conteúdo. Então, sobre a distribuição eletrônica, que foi outro último assunto estudado, aí nós temos 7 níveis, né? Tem o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os subníveis SPDF nós não vamos estudar aqui, vamos pegar só a parte mais simples. E vamos estudar também as camadas. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q. Aí cada camada dessa, a camada mais próxima do núcleo é a camada K, é o nível 1. Então deixa eu só representar aqui novamente um átomo. Então ele é representado desta maneira. Então várias camadazinhas. A camada mais próxima aqui do núcleo, essa aqui, é a camada K. E aí vem saindo para fora, certo? Então são 7 camadas. E aí tem um número de elétrons, um número máximo de elétrons por camada. Na camada K, o número máximo é 2. Na camada L, aqui no segundo nível, camada L, número máximo é 18 elétrons. Na M, aliás, na camada L é 8. Na M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Na camada P, 18. E na camada Q, 2 elétrons. Então tá aqui o nível, os níveis, né? 7 níveis. E as camadas aqui, o número de elétrons aqui por camada. Isso aqui é interessante saber. Aí, antes de fazer a distribuição eletrônica, nós devemos retomar aqui alguns conceitos. Aqui, olha, o A. Essa formulazinha que a gente viu. O A é igual a Z mais N. O que é isso, né? O A é a massa atômica. Tá aqui a massa atômica. O Z é o número atômico e o N é o número de nêutrons. Então, eu digo que a massa ela é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E aqui eu coloquei que o número atômico ele é igual ao número de prótons. E esse número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, né? Para que a gente precisa saber disso? Para isso aqui, ó. Aqui eu tenho selênio. Aqui em cima tem o número 34 e aqui embaixo tem o número 79. Aí como identificar isso? Como saber quem é quem aqui? Quem é o número atômico, quem é o número de massa? Para isso a gente vai ter que ter uma tabela periódica e na tabela periódica está dizendo quem é quem. Aqui em cima, esse aqui é o número atômico, porque na tabela periódica está dizendo que ele é o número atômico. Em outras tabelas periódicas, esse número atômico pode vir aqui embaixo, mas lá tem uma simbologia explicando quem é ele, tá certo? E aqui embaixo, nesse exemplo, aqui é o número de massa, o número da massa atômica. Então, a ideia aqui que eu estava falando, para que eu quero saber disso, né? Z é igual a P, que é igual a E. É porque se eu souber que aqui é o 34 é o número atômico, eu vou saber quantos prótons tem, eu vou saber que tem 34, eu vou saber quantos elétrons tem também, é 34. Aí se eu for fazer a distribuição eletrônica, aí a distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons, né? Então eu vou saber que tem 34 elétrons, e aí eu vou fazer a distribuição de acordo aqui com as camadas, certo? Vou distribuir aqui os 34 elétrons. Por isso que é importante saber isso aqui. Aí como exemplo eu peguei aqui o neônio, tá certo? O neônio. Então aqui do lado tem o número atômico dele. Se eu quiser fazer a distribuição do neônio, então eu vou começar pela primeira camada que é o K. O K tem 2 elétrons. A segunda camada é o L. Ela suporta no máximo, tá aqui, ó, 8 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 8. Se são 10 aqui, ó, 10 elétrons,
Então eu já tenho 2 com 8, 10. Então a distribuição eletrônica pega só a camada K e a camada L. Beleza? Então tá aqui a distribuição eletrônica do neônio. Aqui embaixo nós temos aqui o Cl, que é o cloro. O cloro, se eu quiser fazer a distribuição eletrônica do cloro, também é só colocar K2. Já sei que o número atômico é 17, então o número de elétrons também vai ser 17, né? Então, vou fazer a distribuição aqui. K2, próxima é L, suporta 8. Próxima é M, o M suporta quanto? 18 elétrons, mas eu já tenho quanto distribuído? Já tenho 10, 2 mais 8, 10. Falta quantos? De 10 para 17 só falta 7. Então eu fiz a distribuição eletrônica aqui do cloro. Aqui eu tenho o argônio, que é um gás nobre. Número atômico 18. Já sei que o número atômico é igual ao número de prótons, então descobri também o número de elétrons. 18, né? Igual. Então é 18. Então eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica da mesma forma. Camada K suporta 2. Camada L suporta 8. Fechando aqui os 10 já. E a camada M suporta 18. Mas eu não vou precisar botar 18. Porque eu já tenho 10 aqui, olha. 2 mais 8 já tem 10. Então para chegar no 18 só preciso só de 8. Então tá feita a distribuição eletrônica aqui do argônio. A distribuição eletrônica é isso. Bem simples, bem fácil. Mas eu achei que alguns alunos não tinham pegado ainda, não tinham entendido. Eu espero que a partir de agora, desse momento, a gente tenha compreendido melhor. Aí na atividade, pode vir de uma maneira diferente. Por exemplo, lá na atividade eu posso cobrar assim, ó. Os átomos de um elemento químico apresentam... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Apresentam 10 elétrons... Cadê isso aqui? Do neônio, né? Vamos supor que ninguém saiba que esse aqui é o neônio. Aí eu posso ler assim, na questão. Os átomos de um elemento químico apresentam 10 prótons e 10 elétrons. Aí a letra A. Qual é a distribuição eletrônica dos átomos desse elemento? Aí tá aqui, aí você tem que fazer isso. A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Então, se o número atômico dele é 10, aí você tem que ir lá na tabela periódica e procurar lá. Aqui no caso tá fácil, aqui ó, 10. Então eu vou descobrir quem é esse camarada. No caso aqui é o neônio. Beleza? 17, da mesma forma aqui. Vamos supor que seja uma questão e eu não saiba que isso aqui é o cloro. Aí eu posso afirmar assim, olha, um átomo apresenta 17 prótons e 17 elétrons. Faça a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos desse elétron. Aí você tem que fazer isso. Aí eu posso perguntar assim, a que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Olha, o número atômico dele é 17. Aí você tem que pegar a tabela periódica e verificar, procurar lá o número 17. Então eu achei aqui, número 17. No caso aqui é o cloro. Se eu quiser saber qual é o grupo dele, lá em cima, o grupo 17, certo? O argônio, o grupo 18, lá que eu esqueci de falar, tá certo? Vamos pegar aqui outro exemplo aqui mesmo da tabela. O carbono, ele pertence ao grupo 14. Então aqui essa linha azul representa 18 grupos, começando lá do hidrogênio para cá, 18 grupos, tá certo? Então a ideia é essa. Qualquer distribuição eletrônica, vem aqui, observa o número atômico, e você sabe que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e aí faz a distribuição eletrônica. Se perguntar qual grupo pertence, é só ver aqui o número atômico dele. Por exemplo, aqui o enxofre, 16. Que grupo pertence? Aqui é o 16, ó, grupo 16. O flúor, número atômico 9, eu achei ele aqui.
que grupo pertence, aqui é o grupo 17. E assim sucessivamente. Espero que tenha ficado mais fácil o entendimento a partir desse formato aqui de explicação.